esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podem sentar, tenham bondade. Nas missas Maria Passa na Frente, nós ouvimos sempre uma primeira leitura que faz parte da novena, conforme a novena de cada dia. Hoje, Maria Passa na Frente da minha vida. A leitura que ouvimos foi da anunciação do arcanjo Gabriel, a conversa do arcanjo com Nossa Senhora, que é um texto muito bonito, né? Deste momento onde Maria diz o seu sim e confia na ação de Deus. Maria Passa na Frente da minha vida, de fato, está muito ligada a esse tema: confiar em Deus. Então vamos pedir essa graça de confiar em Deus. Hoje, na liturgia que for escolhida para essa Santa Missa, Maria Passa na Frente da minha vida, segundo sábado de fevereiro, a nossa dozena. A primeira leitura é capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é Pedro após Pentecostes, após o momento da descida do Espírito Santo sobre a igreja. É Pedro fazendo o seu discurso e levando muitas pessoas à conversão. Aqui, alguns ensinamentos são muito importantes para a nossa vida de fé. Primeira coisa que Deus fala através aqui, é uma pergunta que as pessoas fazem, que é a pergunta que eu preciso fazer sempre também na minha vida. Que pergunta é essa? Diante da pregação de Pedro, os irmãos, as pessoas se reuniram perto de Pedro, que estavam escutando Pedro, e disseram, perguntaram também, lá para João Batista no Jordão, né? Vocês se recordam? Também perguntaram para Pedro, diante da pregação dele, diante do momento onde ele fala que aquele que foi crucificado era Jesus, o Messias, né? Fazendo toda essa história, né? De tudo o que aconteceu. A pergunta é essa: irmão, o que devemos fazer? Eles fazem não só a Pedro, mas os outros que estavam ali junto com Pedro, naquele momento. Irmãos, diante dessa palavra, diante dessa pregação, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? O que a gente deve fazer? Então Pedro vai responder no versículo 38. Convertei-vos, amém? E cada um seja batizado. O que é preciso fazer? Convertei-vos. E aqui, conversão está ligado ao final do Evangelho. O que significa converter-se? No primeiro momento aqui é acolher Jesus, receber Jesus. Eu aceito Jesus, amém? Você aceita Jesus, sim ou não? Então esse é o primeiro momento, eu aceito Jesus. Que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é a mãe de Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, pela minha salvação. Eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é Deus, que Ele veio para me salvar, e eu aceito Ele na minha vida, amém?
Então, primeira coisa, aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Agora, aceitar Jesus tem uma consequência. Junto com a aceitação, o acolhimento, termina o evangelho de hoje mostrando o que precisa acontecer dentro de mim, dentro de cada um de nós, ao aceitar Jesus. Quais são os frutos desta aceitação, deste acolhimento? Termina o evangelho dizendo: os que haviam convertido, ou seja, os que mudaram de vida, que mudaram a sua história, que aceitaram Jesus, que foram batizados, os que passaram por essa experiência através da pregação de Pedro, dos apóstolos, versículo 42, eles eram, olha só, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, vocês aí do outro lado da telinha, do celular ou da televisão, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Em cada Santa Missa que a gente participa, durante a semana, final de semana, liturgia dominical, né? Cada momento de Santa Missa, o que eu faço? Ou cada momento que eu abro lá um apps, né? do celular, escutando lá uma pregação, escutando o evangelho do dia, a liturgia do dia, o padre explicando, né? Cada momento que eu faço isso, eu estou o quê? Perseverando em ouvir o ensinamento dos apóstolos. É aquilo que nós estamos fazendo aqui. Olha para quem está do seu lado, faz assim para ele, ó. Joia, hein? Está no caminho, né? Graças a Deus. Está no caminho, né? Joia, ó. Joia, parabéns, né? Então estamos aqui, sentado, o padre aqui pregando, vocês ouvindo, vocês do outro lado. É assim como a gente faz, né? Seja aqui no santuário, nas paróquias, nas igrejas. Ok. Ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Segunda coisa, que são os pilares aqui desse texto, né, que a gente fala. Perseverar, além de ouvir, na comunhão fraterna. Perseverar na comunhão fraterna. Ou seja, caminharmos unidos, sermos irmãos. Saber acolher o próximo com todas as suas limitações, né? Com a sua diferença e assim por diante. Então perseverar na comunhão, estamos unidos, hashtag tamo junto, não é assim que a gente escreve, né? Hashtag tamo junto, perseverar na comunhão fraterna. Nós somos uma família, amém? Nós somos uma família, nós caminhamos juntos. Com isso aí tem as consequências dessa comunhão fraterna, né? Respeitamos o outro, cuidamos um do outro, não fazemos o mal para o outro, para não ferir a comunhão, esta comunhão fraterna. Terceira coisa, perseverar na fração do pão. Então, aceitar Jesus significa ser também solidário, ajudar o próximo, amém? Ajudar o outro, ajudar às vezes diante de uma necessidade que ele tem, uma situação difícil que ele está passando, ajudar às vezes com a palavra, com um ombro amigo, né? Com a presença, e assim por diante. Ajudar aí, momento difícil, cada um entende, né? O que significa? Fazer caridade, ser solidário, isso também faz parte daquele que aceitou Jesus. Se você aceitamos Jesus, então precisamos crescer na comunhão fraterna, na fração do pão, partilhar com aqueles que são menos, que têm mais dificuldade, que passam mais necessidades, assim como nós somos ajudados, também ajudar o próximo, né? Assim por diante. Isso é muito bonito. Então esse é muito importante. E por fim, termina o versículo 42 dizendo: perseverar na oração. Junta a mãozinha assim, ó. Isso, ó. Junta a mãozinha assim. Perseverar na oração. Perseverar o que? Na oração. Pronto, pode juntar. Ser um homem e uma mulher de oração, rezar, participar da missa, ter a sua intimidade com Nossa Senhora, a sua devoção, conforme você tem, né, sua devoção a algum santo, e assim por diante. Ter o seu momento de oração, na igreja, fora da igreja, no seu quarto, né, lá debaixo da árvore, na sombra, em algum lugar, né, lá no teu trabalho mesmo, quando você chega, né, faz a tua oração, e assim por diante. Então perseverar na oração é muito importante. Perseverar na oração é uma forma de manter um vínculo
com Deus. Eu mantenho um vínculo com o Senhor. Se eu estou orando, significa que eu estou conversando com Deus. Eu mantenho um vínculo. Então, não quebrar este vínculo. Amém? Ore sempre, tá? Ore sempre. Todas as situações, orai sempre. Então, isso é muito importante. Ensinamento do Evangelho, para a gente terminar, que faz parte também de toda essa estrutura, né, daquilo que o Senhor tem a nos falar hoje. O Evangelho é o encontro de Jesus com Nicodemos, o Evangelho dessa liturgia, não do final de semana, né, mas dessa liturgia mariana, desse segundo sábado de fevereiro. Maria passa na frente da minha vida. No encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar: Nicodemos, para poder ver o reino, para você poder enxergar e entrar no reino, é preciso nascer do alto, da água e do Espírito. O que é Espírito? O Espírito em grego significa sopro, vento. Isso é o Espírito, que a gente fala, o vento sopra onde quer. Ele aparece, né? Está lá, ó, soprando, ventando. A gente não sabe direito de onde está vendo, para onde que ele vai, né? A gente nem o vê. Então, para ver e entrar no reino de Deus, é preciso ter a liberdade do vento. Não está preso, não está aprisionado a nada, está livre para ser conduzido pelo Espírito. Olha que bonito, né? Então, nascer da água e do Espírito significa você vencer aqui, diz o próprio Cristo, né? Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Ou seja, quem nasce da carne é carne. Então, se você vive, daí você vive preso, aprisionado a algo. Aquele que nasce do Espírito, que nasce do alto, ele é livre, como o vento, para ir aonde quer. E eu termino essa pregação convidando você a ficar em pé diante desta palavra. Se tiver até tem até uma canção que fala, né? O vento só, não sei, ou alguma coisa do Espírito Santo, alguma canção do Espírito Santo, só para a gente terminar esse momento, que a gente vai pedir essa graça antes de seguirmos com a Santa Missa. Põe a mão no seu coração um pouquinho, se coloque em oração. Nicodemos falou: mas como? Eu tenho que entrar no útero da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemos, você não entendeu nada. É um nascimento diferente. Nascer do Espírito, da água do Espírito é diferente. Ser uma pessoa renovada, livre, com o coração livre, que não é preso a nada. Aquele que, enquanto você está preso a alguma coisa, você sofre com aquilo, não é verdade? Enquanto você está preso a algo, você sofre com aquilo. Coração livre. Nascer do Espírito está livre. Pode ver que na história dos santos, principalmente dos mártires, né? Que a gente vê a história dos mártires, e a gente fica até horrorizado às vezes com o martírio que eles sofrem, né? E de repente a gente escuta dos anais da história, contando que o santo estava lá na grelha, né? Sendo grelhado, queimado vivo, e ele fala para o carrasco: vira, porque desse lado já está bom. E assim por diante, né? E a gente vê a história do santo que vai lá para a masmorra cantando, que está lá dentro da prisão cantando, que entrava lá na arena para ser triturado pelos leões, para ser decapitado, queimado vivo, cantando, glorificando a Deus. E o imperador, os carrascos que ficavam cheios de ira, porque não entendiam como que uma pessoa diante de tanto sofrimento ou de sofrimento a passar, tinha sorriso nos rostos. Por que eles faziam assim? Porque eles eram cheios do Espírito. Eles nasceram do Espírito, não estavam mais presos à carne. Eles eram livres e nada podia prendê-los, nem o corpo, nem a vida, nada. Estavam livres. Olha só que bonito, né? O coração livre, que é capaz de partilhar, de ajudar, de fazer o bem, de estar em comunhão, de partir o pão. Isso é o coração livre, que não é mesquinho, que não é egoísta. É coração livre, é que nasceu do Espírito, que é capaz de perdoar, não guarda mágoa, rancor. É livre e não está preso
a esses ressentimentos, essas coisas que destroem o coração, destrói a nossa saúde e afunda a nossa alma na escuridão. Nasceu do Espírito. Padre, agora o Senhor pegou, tocou aonde eu precisava. Eu preciso nascer do Espírito. Você precisa, sim ou não? Põe a mão no seu coração então, só um pouquinho, só um pouquinho, canta só um pouquinho, tá bom? Daí a gente já vai continuar a Santa Missa, pedindo essa graça de nascer do Espírito. Sou